E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Quero começar quase de cara, né? Lendo um trechinho de um livro falando sobre solteiras. A autora diz o seguinte: não sou solteira porque sou espiritualmente instável demais para merecer um marido, nem porque sou tão espiritualmente madura que não precise de um marido. Sou solteira porque a bondade de Deus para comigo é muito generosa, porque é o melhor para mim. Muito, muito significativo e profundo essa afirmação dessa mulher, né? Que escreveu este trecho, porque há solteiros entre nós e eu sempre lido com solteiras e eu sou solteira e eu tô fazendo esse vídeo para pessoas que estão solteiras, que são solteiras, que estão numa fase, né? Talvez você é viúva, talvez você é jovem, bem jovem, talvez você já é uma solteira mais madura, com a idade mais avançada, digamos, mas todas estamos nessa condição que é natural do ser humano. Ou a pessoa é casada ou ela é solteira, né? E como lidar, como ser solteira, e eu queria trazer alguns conselhos para solteiras. Mas esse vídeo também, é claro, é para os homens, é para todo mundo que quiser assistir, né? Mas esse trecho, essa frase dessa mulher me chama muita atenção, porque a mulher cristã, ela enfrenta grandes problemas, a não cristã também, mas meu mundo é das mulheres cristãs, né? Sofrem problemas e pressões dentro da igreja, dentro da família, com relação ao casamento. E às vezes o casamento não acontece. Por que que não acontece? Alguns vão dizer que a pessoa é instável espiritualmente, ela é imatura, Deus ainda está preparando ela para o varão dela, então ela tá passando por algum estágio, algum processo e ela precisa, igual no jogo de videogame, que a pessoa tem que passar de fases. Tem gente que fala, não, se você passar dessa fase, você vai conseguir um marido. Se você... Aí começa muita coisa, né? Se você mudar o corte de cabelo, se você mudar a sua maneira de falar. É claro que a gente pode crescer e melhorar, né? Meus conselhos, você vai chegar numa parte até sobre isso. Mas fica parecendo que se você passar de certa fase, de certa maneira, aí vai dar certo o negócio, né? Então você não... A solteira não compreendeu a chave, a manha, a mandinga, o truque. Ela ainda não compreendeu para conseguir virar essa chave, passar essa fase e conseguir ter uma família, constituir uma família e tal. E outros vão dizer que não, que quando ele vê a solteira, muitas pessoas vão dizer, não, essa pessoa, ela tá num nível tão espiritual, tão top, que ela não precisa de marido, porque ela alcançou um patamar aí divino muito grande, então ela também não precisa de marido, né? E aí essa mulher fala isso, não sou solteira porque sou espiritualmente instável demais para merecer um marido, nem porque sou tão espiritualmente madura que não precise. Olha só por que essa pessoa chegou à conclusão de que ela é solteira. Sou solteira porque a bondade de Deus para comigo é muito generosa, porque é o melhor para mim. O melhor para algumas pessoas é ser solteiro. Na visão de Deus, quando Deus fez o homem e a mulher, a gente sabe, ele já fez ali um casal e eles constituíram família. O desejo de Deus é a família é uma preciosidade, mas o mundo, do jeito que está afetado pelo pecado, acontecem muitas coisas. Então, muitas vezes, muitas de nós vamos ficar solteiras durante um longo período, durante toda a vida, enfim, a gente não sabe. Mas a bondade de Deus está sobre as nossas vidas, porque Deus, ele é bom. Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus está conosco e a graça do Senhor é suficiente para a nossa vida, quer sejamos solteiras,
quer sejamos casadas. E aí eu queria trazer alguns conselhos para solteiras. Mas você que é casada, você que é homem, pode ficar aí. Com certeza serve para você também. Mas diante de algumas experiências que eu tenho, eu gostaria de trazer conselhos para jovens, para mulheres maduras, para mulheres viúvas que estão solteiras. Então, o primeiro conselho pra gente, pra mim, né, que eu sou solteira, é ore. Tenha uma vida de oração. Por ser solteira, nós temos a bênção de termos talvez mais tempo. Tem solteiras que trabalham muito, sustentam a família, né, a mãe, os irmãos e tal. Mas ore mais. Provavelmente você tem mais tempo. Porque você não tem que dar aquele tempo dedicado ao esposo, aos filhos. Então mergulhe na oração, na entrega ao Senhor. Só o Senhor vai te capacitar a ser solteira. Só o Senhor vai te dar graça de ser solteira. Só o Senhor vai suprir suas necessidades e vai fazer com que nós sejamos gratas com a condição que nós estamos. É muito fácil, a solteira tá tudo bem na juventude, mas quando a idade vai passando, a gente pode ficar um pouco rancorosa, triste, porque fazendo um paralelo e até comparações, a gente pode falar, poxa, mas por que eu não adquiri um marido? Por que ninguém me quis, né? Por que não consegui? Às vezes até quis, né? Alguns aparecem, mas no final das contas não dá certo, e a pessoa fica ali às vezes triste, poxa, por que não deu certo pra mim? E isso pode corroer o nosso coração. Por isso que a oração, o nosso relacionamento com Deus é a parte mais importante da nossa vida. Oração e leitura da palavra, meditação, ouvir a palavra de Deus. Então é importante orarmos, é importante lermos a palavra de Deus. Isso é o nosso arroz com feijão. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse tempo com Deus. Então este é o ponto mais importante. Um outro que é necessário é trabalhe. E aí talvez para as mais jovens, mas que ainda estão aí no ensino médio, que estão aí começando, né, a vida, se programe para você ter atividades. O trabalho é muito importante. É claro que por conta do pecado, o trabalho se tornou muitas vezes cansativo e enfadonho, mas o fato é que o trabalho é algo importante. Trabalhe na sua casa, ajude a sua mãe, né? De repente você não tem um trabalho já aí no mercado de trabalho mesmo, mas ajude sua mãe, ajude seus irmãos, seja uma pessoa disposta. Lembra da história, acho que de Rebeca, quando aquele servo de Abraão foi lá na terra de Abraão achar uma esposa para Isaac, ele viu uma moça muito trabalhadora. Com isso eu não quero dizer que são métodos para conseguir um marido, mas como nos abençoa pessoas dispostas, pessoas que trabalham, pessoas que se envolvem. E aqui eu estou falando de trabalho mesmo da pessoa, mas também o trabalho no serviço do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, ou é 2 Coríntios capítulo 7, um dos dois. Paulo vai falar sobre ser solteiro e ele diz que aquele que é solteiro, ele deve se dedicar ao Senhor. Então se envolva mais no serviço do Senhor. Monte a sua agenda de tal maneira que você consiga trabalhar, né? Ajudar sua família, ajudar a sua casa que você mora, trabalhar também para você conseguir recursos, mas se envolver na obra do Senhor. O solteiro tem como objetivo central glorificar a Deus e viver em função de Deus. E não tem lugar melhor para nós vivermos em função de Deus do que na igreja dele, atuando, servindo ao Senhor, aproveitando cada oportunidade, se colocando à disposição, como Rebeca, que eu usei o exemplo. Rebeca viu os camelos e pegou a água e deu para todos aqueles camelos tomarem água com muita disposição, sem buscar algum tipo de recompensa, né? Ela estava ali servindo. Nós precisamos ter essa disposição de servir uns aos outros, servir a Deus, porque nós temos tido oportunidades para isso, tempo para isso. O tempo que talvez você gastaria com seu esposo, com seus filhos, se você não tem,
você pode dedicar ao serviço do Senhor. E o serviço ao Senhor nos cura, o serviço ao Senhor nos liberta de garras, as garras do inimigo que quer nos envolver com diversos pecados. O serviço a Ele nos ajuda muito. Então, seja uma trabalhadora disposta a servir ao Senhor e a se dedicar à obra dele. Terceiro conselho, que é dividido em dois, faça exercícios físicos. É importante a gente se cuidar fisicamente. Faça exercício, faça seu sangue circular, pratique um esporte, pratique um exercício, caminhada, corrida, academia, Krav Maga. Eu tô fazendo aulas há pouquíssimo tempo, né? De Krav Maga, porque esse ano eu quis colocar na minha cabeça assim que eu preciso me exercitar mais. E aí o bom do Krav Maga é que ele exercita bem o seu corpo, mas ele também te ajuda em defesa pessoal. E é importante a mulher não ficar passiva no momento de agressão, mas se ela puder ser ativa em se proteger as pessoas que estão perto, é excelente. Então, o Krav Maga te dá essas possibilidades. Mas faça exercício físico, cuide do seu corpo. E aí eu disse em duas partes, cuide de si. Nós somos mulheres. E a mulher, ela tem a feminilidade dela. E nós precisamos valorizar a nossa feminilidade. Nós precisamos glorificar a Deus sendo gratas com quem nós somos. E agirmos nessa dinâmica. Cuidar do nosso cabelo, cuidar das nossas unhas, cuidar da nossa aparência para a glória de Deus. Por que isso, né? Porque há um aspecto que Deus criou que se chama beleza, o belo, mas que não é a beleza que o mundo, os padrões do mundo, eu não estou falando sobre isso, esses padrões, mas algo mais elevado, de beleza que glorifica a Deus, que transcende o aqui, o agora e até a moda. Nós precisamos ser gratas ao Senhor e viver, a Bíblia fala que nós precisamos, né, como mulheres, viver de forma honrosa, nos vestirmos de forma adequada, que glorifique a Deus nos nossos trajes. Então nós precisamos aprender. Por isso que o primeiro é a oração. Porque na oração nós podemos falar com Deus: Deus, muito obrigada porque o Senhor me fez mulher. Como eu glorifico ao Senhor com as minhas roupas, com a minha postura, com a minha fala? Como eu posso verbalizar mais a glória que o Senhor tem para nós no fato do Senhor ter criado mulheres? E essa atitude glorifica a Deus. Então, através da oração, do seu relacionamento com Deus, é que Deus vai te dar a maneira correta. Há muitos canais por aí e páginas, né, de Instagram e tudo, dizendo que é a verdadeira feminilidade, como a mulher deve ser, como o homem deve ser. Mas o fato é que nós precisamos perguntar para Deus e aprender dele como nós devemos agir, cuidando do nosso corpo no exercício físico. Porque, por exemplo, alguém pode ir para a academia e querer cuidar do corpo, mas acabar lá se tornando um templo de adoração a si. E aí desvia, porque nós temos a grande facilidade de fazermos tudo ídolos. O nosso corpo se tornar um ídolo. Então nós precisamos dessa busca com o Senhor, mas cuide do seu corpo, cuide da sua aparência, que possa ser de maneira que glorifique a Deus. Quarto conselho, leia bons livros. Nós estamos tomados aí pelas mídias sociais, só que ler bons livros é muito bom. É muito importante para nosso crescimento. Há muitos livros bons de vida cristã. Então, às vezes, você passa por alguma luta, ansiedade, depressão, dificuldades de controle de alimentação ou descontrole financeiro. Há muitos livros mesmo muito bons que nos ajudam a compreender biblicamente como lutar contra esses pecados que querem nos devorar e nos destruir. Então leia a Bíblia, leia bons livros. Aí tem outros livros também de literatura que são bons, são importantes, mas cuidado, fuja de livros que vão te conduzir a vícios e a desejos que às vezes está guardadinho aí, mas uma leitura pode atrapalhar, ou um filme, né, uma série pode despertar coisas que não deveriam. Então,
Leiamos, mas tomemos sempre cuidado, porque em oração Deus vai dirigir a sua vida. Um outro passo aqui, se prepare para a vida idosa. Se tudo correr bem, se tudo correr normal, você e eu chegaremos na fase idosa. E tem gente que se desespera porque não casou e pensa na fase idosa. Como será? Quem vai cuidar de mim se eu não tenho marido, se eu não tenho filhos? Né? Os meus irmãos estão ficando velhos também, idosos, meus pais vão falecer. Quem vai cuidar de mim? Deus vai cuidar de você. Deus que vai cuidar de você. Mas se prepare para a fase idosa. Como? Orando, pedindo a Deus, Deus me ajude a ser produtivo na fase idosa, a continuar trabalhando. É claro que não no mesmo ritmo e da mesma forma, mas nós podemos continuar sendo produtivos, produzindo alguma coisa, mas nós precisamos nos preparar com a ajuda e a bênção de Deus. Um outro conselho, cresça. Esse conselho serve para os homens bastante também, né? Nós precisamos crescer, nos tornarmos adultas, maduras. E esse crescimento envolve essa compreensão de si, envolve essa leitura de bons livros, envolve o seu relacionamento com Deus. E quando as coisas começam a acontecer na sua vida, como você lida? O lidar é o que faz o crescimento. O sofrimento vai vir. A solidão vai bater a porta. As comparações vão chegar e você vai começar a comparar a sua vida com outras. Pessoas conquistando, pessoas tendo isso, aquilo, outro, e você ficando para trás muitas vezes. Isso causa sofrimento, isso causa angústia, isso causa tristeza. Como lidar com isso? É nessa labuta, nessa luta, que a gente consegue crescer e desenvolver. Então, deseje crescer. Peça a Deus para que te faça uma mulher madura. Não fique adolescente para sempre. Às vezes a gente vê pessoas até idosas, mas sendo adolescentes, ansiosos e tomados tomando decisões com a força da emoção e depois chegar lá na frente, quebra a cabeça. Isso acontece na fase adolescente, na juventude, mas a gente tem que diminuir essa hiperatividade do nosso pensamento e descansarmos em Deus. Então cresça. Deixe as coisas de adolescente, deixe as roupas de adolescente, deixe as maneiras de adolescente, nos tornemos mulheres adultas, maduras, isso é importante. Um outro conselho, aprecie o casamento, mas não supervalorize ele. O casamento é bonito, é lindo. Nós não temos o casamento, mas nem por isso a gente deve também desprezar o casamento. Nós podemos glorificar a Deus e dizer, Deus, que belo, que lindo que o Senhor fez o casamento. E nós podemos transmitir essa mensagem de que o casamento é plano de Deus. Não aconteceu na nossa vida, mas nem por isso deixa de ser belo e deixa de ser projeto de Deus. Valorize o casamento, mas não supervalorize de viver aflita, desgostosa da vida, porque você pode pensar, minha vida não deu certo. A minha vida foi um fracasso. Não pense isso. Nós lemos no início. A moça do livro, ela disse que ela entendia que ela era solteira pela bondade e generosidade de Deus. Olhe para Deus e tudo quanto Ele tem te dado. Não fique olhando para o que você não tem, mas olhe para o que você tem em Cristo. Em Cristo nós temos família. Em Cristo nós temos cuidado. Essa preocupação, né? Quando eu for idosa, quem vai cuidar de mim? Deus. Quem vai cuidar da pessoa que é casada? Deus também. É Ele quem cuida, Ele levanta pessoas, Ele levanta recursos, Ele vai levantar a maneira dEle, a graça dEle é suficiente. Por último, para não me alongar muito, viva uma vida casta, de santidade e pureza. A cristã, a mulher cristã, ela vive de uma forma diferente com a sua sexualidade. Não é que ela não sente vontades, não é que ela ficou, inerte às suas emoções e sentimentos. Mas nós temos emoções, nós temos vontades, nós temos sentimentos. Mas a palavra de Deus nos orienta a vivermos uma vida santa, digna,
uma vida de pureza. E para isso nós precisamos de Deus. E aí eu quero contar uma história que eu já contei muitas vezes em muitos lugares, mas que foi muito importante para mim. Eu tenho uma amiga que ela é solteira, né? E eu e ela estávamos lá em Manaus, e aí um casal de amigos nossos que já são mais idosos e são casados e tudo, eles nos chamaram pra tomar um café com eles. E aí tava ele e a sua esposa, eu e essa amiga. E aí esse homem, ele é um homem assim muito, muito servo de Deus, muito temente a Deus. E ele tava conversando com a gente e tal, aí essa moça falou assim: olha, fulano, se eu não casar, como é que vai ser? Eu lá na aldeia, eu lá no trabalho, né? Servindo ao Senhor, me dedicando ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Mas eu não casar e eu senti vontade de ter um marido, senti vontade de ter. Porque às vezes a gente tá bem, mas às vezes a gente tá com mais carências, né? O que eu faço? E aí nós duas nos viramos para esse casal com os olhos bem abertos, ouvidos bem atentos para ouvir qual seria o conselho deles. E aí ele disse assim pra gente: olha, a graça do Senhor será suficiente para você naquele dia. A graça do Senhor é suficiente para nós em cada demanda da nossa vida, em cada necessidade da nossa vida. E a mulher solteira, ela glorifica a Deus quando ela vive em santidade, ela vive em pureza, ela vive fugindo de conversas impuras, pensamentos impuros, assistir coisas que vão trazer prejuízo para a nossa alma. Deus, ele quer nos proteger. Quando Deus diz que Deus que fez o sexo, e quando ele demonstra em sua palavra que é para ser dentro do casamento, isso nos protege, isso nos guarda, isso nos dá a condição de vivermos em paz, e essa paz ninguém tira. Então, viva uma vida de santidade. E se você estiver passando ou passar por dias difíceis, de carência, de vontade de ter alguém e tal, saiba que a graça de Deus é suficiente para este dia de dificuldade, este dia de carência. A graça do Senhor é suficiente, porque Jesus, quando foi ao céu, ele mandou o Espírito Santo, que é o Consolador. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos conforta, o Espírito Santo supre as nossas necessidades. Não é que a gente finge não sentir nada e não querer nada, não é um fingimento. Não é como a sociedade diz, né, que o cristão pega as coisas e coloca assim panos quentes e aquilo ali fica ferventando até que a pessoa não aguenta mais e faz e apronta e tal. Não. Deus nos dá capacidade de relacionarmos e de digerirmos todas essas coisas, uma coisa de cada vez. Deus nos dá essa condição. Por isso que o primeiro conselho é ore. Tenha uma vida de oração, de busca ao Senhor. Sirva a Deus. Trabalhe para o Senhor. Viva uma vida que glorifique a Ele. E sua vida será muito bela, muito bela. E aí você terá uma vida na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, te console se você estiver passando por dias difíceis. Que Deus possa abençoar a sua igreja, dando à igreja a sabedoria de lidar com esse público tão querido que são os solteiros. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus te abençoe e até a próxima.